Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo das Escrituras, agora já no final do livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver o capítulo 21. Na verdade, capítulo 21 e 22 do Apocalipse é o último das últimas coisas. São as descrições finais daquilo que vai suceder após a segunda vinda de Cristo, que é o ponto culminante tanto da Bíblia, tanto da trajetória do povo de Deus, quanto da trajetória humana como um todo. Porque aqui se efetiva a eternidade e a temporalidade tem fim. O que está descrito aqui no capítulo 21 e 22 do Apocalipse é o ponto culminante da Bíblia e da própria trajetória humana, porque é uma descrição do estado eterno com as pessoas que estarão salvas, com ênfase maior nos salvos, com ênfase maior nos novos céus e nova terra, mas também mencionando aqueles que não participarão dessa bem-aventurança. Então diz assim, no capítulo 21, versículo 1 a 8, resumidamente, diz assim: Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. O vencedor herdará essas coisas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aliás, né? Aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. No caso, é a segunda morte. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Toda aquela criação antiga já passou pelo fogo do juízo. Quando acontece isso? Quando se vê novos céus e nova terra? Após a segunda vinda de Cristo, após a ressurreição dos mortos, e aqui já a descrição do estado eterno dos bem-aventurados. No final do Apocalipse 20, se vê um grande trono branco, e as pessoas os mortos vão sendo devolvidos, ou seja, é um quadro da ressurreição, e abrem-se os livros, o livro da vida e o livro das obras, e as pessoas são julgadas segundo o que está escrito nos livros, que se conformam com o que está em Mateus capítulo 25. O que Jesus diz em capítulo 25 de Mateus? Que quando ele vier, se sentará nos tronos da sua glória e a humanidade inteira serão reunidas dele e ele separará uma das outras, umas pessoas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à esquerda, porá as ovelhas aos cabritos, e dirá aos da direita, bem-aventurados, tomai posse do reino, e aos da esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso falando bem resumidamente do que acontece após a segunda vinda de Cristo. Novos céus e nova terra, porque os primeiros céus e a primeira terra já passaram. É o milênio após a segunda vinda de Cristo? Não. São os novos céus e a nova terra. Então, de onde que vem esse tempo híbrido de período milenial depois da segunda vinda de Cristo? Que é, na verdade, a interpretação do Apocalipse 20, aquela passagem que nós já lemos no capítulo 20, que entendemos como um período simbólico entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Há uma interpretação que diz que vai ser um milênio literal depois que Jesus voltar. Essa ideia sempre esteve presente no ensino apostólico? Não. Ela apareceu por volta do ano 150, por um tal de Papias, um dos pais da igreja, que leu um livro apócrifo de Baruque, segunda Baruque, se não me engano, e ali ele leu uma descrição assim de um reino supostamente paradisíaco do Messias depois que ele viesse. Um livro apócrifo judaico, claro, e ali descrito que uma videira daria 1.000 uvas daria 100 cachos daria outras 1.000 uvas. Uma descrição de um paradisíaco, de um lugar paradisíaco que duraria supostamente 1.000 anos. Mas isso num livro apócrifo. E o livro apócrifo é o que é. Esse Papias, então, pegou esse trecho, disse erroneamente que João falou isso, João não falou isso, mas ele disse que João falou isso, e começou a disseminar na igreja primitiva do segundo século uma ideia de um milênio literal. Onde na Bíblia fala que Jesus vai reinar 1.000 anos literalmente? Jesus não falou que vai reinar 1.000 anos. Paulo não falou que Jesus vai reinar 1.000 anos. Pedro não falou que Jesus vai reinar 1.000 anos. Nenhuma passagem da Escritura fala que Jesus vai reinar 1.000 anos. Fala que ele vai vir e no dia de sua vinda acontecerá todos os fatos escatológicos. O arrebatamento, o juízo final, a ressurreição e os novos céus e nova terra. Porque aqui o que está acontecendo nesse capítulo 21 e 22 de Apocalipse é um cumprimento daquilo que está lá no capítulo 11 e 65 de Isaías. As imagens simbólicas são diferentes.
por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 11, fala que os mansos herdarão a terra, se deleitarão de abundância de paz, e ali o cabrito vai pastar com o lobo, a criança vai brincar no ninho da naja, e não se fará nenhum dano em todo o meu santo monte. Isso diz lá em Isaías capítulo 11. Algumas pessoas querem dizer aqui que se refere ao milênio, mas aqui não fala que é o milênio. Nós pegamos essa mesma profecia, o trecho dessa mesma profecia, e fomos lá para o capítulo 65, essa mesma profecia é introduzida pela expressão eis que crio novos céus e nova terra. Então, o que não está no capítulo 11 de Isaías, está no capítulo 65, dizendo que se refere aos novos céus e nova terra. É só lermos a Bíblia pela própria Bíblia. Essa expressão novos céus e nova terra é essa expressão que aparece em Apocalipse, aparece lá em Isaías, capítulo 65, aparece em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 13. Só que lá em 2 Pedro, esses novos céus e nova terra vêm após a segunda vinda de Cristo. Então, esse período híbrido, que não é a eternidade e nem é a temporalidade, são 1000 anos de um reinado físico de Jesus na terra, não é profetizado em lugar nenhum das Escrituras. O que se fala é dos novos céus e nova terra que se seguirá a segunda vinda de Cristo. Em 2 Pedro 3, capítulo 7 a 13, a criação passa pelo fogo do juízo. Está escrito claramente ali. Que o Senhor Jesus vem como ladrão, e os céus e a terra são queimados, os elementos abrasados se dissolvem, diz Pedro. E, segundo a sua promessa, veremos novos céus e nova terra. Isso está escrito em 2 Pedro 3, 7 a 13. E é um efeito da segunda vinda de Cristo. Aqui eu vou dizer novamente, nós não vemos um quadro total em uma única passagem das Escrituras. O que nós temos que fazer é entender o que não se fala em uma passagem e que se fala em outra. As passagens que falam da segunda vinda de Cristo fala que ele vai vir em chama de fogo, fala que ele vai julgar, fala que os anjos rebeldes serão julgados nesse dia, mas não tudo em uma única passagem. A passagem que fala que os novos céus e nova terra vêm depois da segunda vinda de Cristo está em 2 Pedro 3, 7 a 13. Nessa mesma passagem fala que essa criação atual ela é queimada pelo fogo, ela está sendo entesourada pelo fogo. E nesse tempo, quando essa criação é queimada, então, porque ela está contaminada pelo pecado, novos céus e nova terra aparecem. E aí se cumpre aquela passagem de lá em Romanos 8, 22 a 24. Porque ali se diz que toda a criação está sujeita à vaidade e toda a criação geme e suporta angústias até agora, aguardando ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Esse dia é o dia da segunda vinda de Cristo, em que a criação, ela finalmente é redimida também do seu cativeiro. Então, aqui, novos céus e nova terra representam não apenas o estado eterno dos remidos, mas também a redenção de toda a criação. A Nova Jerusalém é isso. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus com os homens, que são imagens sobrepostas de bem-aventurança. Novos céus e nova terra, Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens. Tudo isso é uma coisa só. A noiva que desce do céu, a igreja planificada, é a Nova Jerusalém, que é a bem-aventurança eterna, que são os novos céus e a nova terra. São imagens sobrepostas que descrevem a habitação eterna dos crentes. Porque os crentes não foram criados para viver como anjos no céu. O domicílio do crente é a terra, mas essa terra está contaminada. Então, quando nós morremos, nós vamos para o encontro do Senhor. Vivemos com ele nesse estado intermediário, como remidos no céu, como já vimos em várias passagens aqui. Mas quando o Senhor voltar, nosso corpo será adotado, como diz, nosso corpo será transformado e seremos novamente reintegrados, porque o próprio corpo que esteve dormindo no pó da terra será renovado no momento da segunda vinda de Cristo. E os que estiverem mortos ressuscitarão em glória. Esse corpo ressuscitado, esses corpos gloriosos, habitarão a Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Então essa terra será renovada. Essa terra será renovada e a Nova Jerusalém é essa terra renovada. E aqui se diz que Deus mesmo enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, tudo aquilo que for o seu pranto, tudo aquilo que for a sua intercessão, tudo aquilo que foram suas lágrimas pagas pelo preço do Evangelho, vivendo em um mundo oposto a ele, vivendo em contradições, vivendo em intercessões, vivendo muitas vezes em pranto e tristeza e amargura pelas oposições do mundo, pelas perseguições, pelas incompreensões. Essas são lágrimas benditas daqueles que pagam o preço para viver o Evangelho. O Senhor Jesus disse nos Evangelhos
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas suas lágrimas serão enxugadas. As lágrimas daqueles que choram as dores do evangelho nesse mundo, seja em seu evangelismo, seja em sua intercessão, seja nas lutas que sofre para viver segundo a vontade de Deus em um mundo, infelizmente, cooptado por Satanás. Mas aqui essas lágrimas são enxugadas. Mas aqui o vencedor herda todas as promessas. Aqui, aquele que com lágrimas viver o evangelho, aquele que com renúncias e perdas e lágrimas suportaram as dores, suportaram as oposições do mundo e viveram o evangelho, aqui eles são finalmente consolados. Entram em eterna consolação, entram em eterna alegria. Tudo que era tristeza, tudo que eram lutas e lágrimas, já tem passado. Aqui já se está entrando no gozo eterno do Senhor, como diz as parábolas. Mas aqui também diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, quanto, porém, e aqui é uma lista resumida dos que não perseveram, os covardes, aqueles que abandonam o evangelho, aqueles que vão até um ponto e depois param, os covardes, rejeitam a luta, os Demas, os Judas Iscariotes, os que se desviam em heresias, esses são os covardes. Os mentirosos, os impuros, toda a classe de pecadores estão resumidos nessa lista aqui. Não é uma lista exaustiva, porque há muitas classes de pecados, mas é uma lista de pessoas que não estarão nessa cidade, estarão fora, participando da condenação de Satanás e de seus anjos, no lago de fogo que arde com enxofre, que é uma condenação consciente, que é um tempo que não se finda. Não deem ouvidos a discursos macios, dizendo que o inferno é temporário, relativizando a condenação eterna, relativizando os que são condenados, porque a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. E aqui há uma lista de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, ou não perseveram ou rejeitam a cruz, não querem pagar o preço para entrar nessa cidade pelas portas. E aí são justamente condenados por causa disso, no justo juízo de Deus. Continuando, diz assim, no versículo 9 a 21. Então, um dos 7 anjos falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, a qual tem a glória de Deus. Tinha 12 portas, e sobre elas os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Vinde mostrar-te-ei a noiva. A noiva é o que aqui? A noiva é a igreja. Aqui, na verdade, o povo de Deus e o lugar do povo de Deus meio que se confunde até aqui. Porque a noiva é a igreja e aqui também é a Jerusalém, que é, no caso, a Jerusalém do alto, não a Jerusalém da terra. A Jerusalém verdadeira, conforme está lá em Gálatas 4:26. Em Gálatas 4:26, Paulo diz que a Jerusalém da terra não é a nossa mãe, é a Jerusalém celeste. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses de pessoas que valorizam demais a Jerusalém terrestre, que falam demais da Jerusalém terrestre, que falam que o relógio de Deus está baseado na Jerusalém terrestre, no povo de Deus, no povo judeu terrestre, achando que há um tic-tac profético em torno do povo judeu terrestre. São equívocos e mais equívocos, que não levam em conta os tempos do reino. A Jerusalém da terra não é a nossa mãe, porque ela está escravizada com seus filhos. A mesma situação que Paulo falou lá em Gálatas 4:26 subsiste até hoje, porque o templo de Jerusalém foi destruído e lá no lugar está uma mesquita. E se o templo fosse reconstruído? Se o templo fosse reconstruído, não teria relevância nenhuma, porque o santuário de Deus agora é a igreja, não é mais Jerusalém, não é mais o templo, não é mais nada relacionado ao povo judeu fisicamente concebido. O que fica eternizado é aquilo que era o protótipo dessas coisas. Porque é em base nesses protótipos que a palavra de Deus fala aqui. Quando fala da Nova Jerusalém aqui, já está falando da cidade cujo arquiteto edificador é Deus, conforme diz lá em Hebreus 11, que era já objeto da peregrinação dos patriarcas. Porque lá em Hebreus 11 diz que Abraão procurava uma outra cidade.
Ele peregrinou sobre a terra, entendendo a sua identidade peregrina nesse mundo como quem não mora aqui e que espera uma outra cidade. Essa Jerusalém é essa cidade que era era o verdadeiro objeto de esperança de Abraão. Abraão entendia o alcance daquilo que Deus estava falando em uma estatura espiritual. Embora, ironicamente, o nome dele fosse usado justamente para fundamentar os pensamentos carnais que até hoje os evangélicos sustentam, de dizer que o povo de Deus é povo de Deus simplesmente pelo fato de serem descendentes de Abraão. Nem o próprio Abraão não cria disso a respeito de si mesmo com relação às suas promessas de Deus, porque ele entendia que a esfera maior e mais abrangente da palavra de Deus era essa Jerusalém que agora se torna manifesta na segunda vinda de Cristo. Temos que, então, corrigir esses equívocos que existem mesmo entre o povo evangélico com relação a Jerusalém e o seu valor. A Jerusalém do alto é essa que nós aguardamos. A Jerusalém que Abraão também aguardava, vivendo pela fé. Dessa maneira, somos alinhados com ele e dessa maneira aguardamos a verdadeira noiva, que é o corpo de Cristo atualmente, e que se tornará plenificada na nova Jerusalém quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não para um rapto secreto, não para um escape da grande tribulação, mas para entrar realmente na cidade definitiva. Aqui se diz que a cidade tem fundamentos, tem 12 portas, que são os 12 patriarcas, aqui diz as 12 tribos dos filhos de Israel, as 12 portas, e também 12 fundamentos, que são os apóstolos. Por que as 12 portas e 12 fundamentos? Uma baseada nos patriarcas, nos filhos de Jacó, 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, e outra baseada nos fundamentos, que são os 12 apóstolos. Porque esses são os protótipos do povo de Deus de sempre, em número de 12. Já falamos aqui sobre a representação dos 24 anciãos. O que os 24 anciãos representam? Os 24 anciãos representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos somados com aquilo que é a identidade plena do povo de Deus. A igreja dos primogênitos rolada nos céus, a igreja eterna, que é o corpo de Cristo de sempre. Porque a pedra que seguia lá no Antigo Testamento já era Cristo. Então a igreja eterna é essa igreja que é o povo de Deus pleno. E aqui a Nova Jerusalém, ela tem esses fundamentos. Porque toda a palavra de Deus foi fundamentada nas promessas feitas aos 12 patriarcas, no modo como ela se planificou com os apóstolos na edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, todas essas coisas são imagens e tipos daquilo que é a igreja. Porque o próprio Israel era um tipo da igreja. E a igreja mesma, ela vai ser planificada nessa nova Jerusalém, com esses fundamentos deitados aqui nesse mundo, por esses elementos representativos dos 12 patriarcas em primeiro lugar e dos 12 apóstolos agora. Em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos era a palavra de Deus para nós, atualizada. Uma vez que Israel, e mesmo os 12 patriarcas no sentido mais humano, tinham sido superados. Aqui, na verdade, o que Apocalipse faz é uma síntese geral e abrangente de tudo aquilo que eram os conteúdos do Antigo e do Novo Testamento. Por isso que menciona aqui os patriarcas e os apóstolos, porque era uma tipificação só daquilo que agora está sendo planificada na Nova Jerusalém. Aqui diz porque a cidade é de ouro, cidade de ouro. O que é o ouro assim comum? É um tipo. Nós temos que entender aqui os tipos e tipologias que as escrituras falam de coisas que não têm como serem descritas com linguagem humana. Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O máximo que as escrituras fazem são descrições pictóricas. É por isso que essa passagem de Isaías 65 e Isaías 11 fala de cordeiro pastando com leão, criança brincando no ninho da náusea, porque é uma imagem idealizada da terra de então. Na época de Isaías, a realidade de Israel era uma realidade mais assim, agropastoril. Então, a descrição de um futuro paraíso terrestre vai obedecer a uma regra de uma terra, a uma norma de uma terra idealizada, segundo aquilo que eles conheciam nos campos onde eles viviam, no mundo, por assim dizer, rural, onde eles viviam predominantemente. Agora, quando chegamos em Apocalipse, já é rua de ouro, mar de cristal. Por quê? Porque aqui em João, a referência já é a polis romana, já é a cidade já.
Então aí já a descrição já é diferente, já são rua de ouro, mar de cristal, né? Mas na verdade são descrições pictóricas. Aqui diz que a cidade é de ouro. É curioso como essa cidade de ouro é uma constante em lendas e buscas, assim como um tipo de protótipo de um lugar ideal, de um lugar pleno. Um tal de Fawcett, coronel Percy Fawcett, um coronel inglês, se perdeu lá na Amazônia brasileira procurando o Eldorado, procurando uma cidade de ouro. Ele ouviu falar de uma cidade toda de ouro e procurou a cidade e se perdeu lá, ninguém sabe o que foi feito dele. Mas existem mitos de cidades assim, do tipo da Nova Jerusalém, cidade de ouro. E tem até nome chamado Eldorado, né, do lado do Mato Grosso, com esse nome, Eldorado, porque é um nome espanhol, né? Eldorado seria uma cidade dourada mesmo. Mas é um tipo assim, de mitos e lendas que, de alguma maneira, fazem referência a um paraíso ancestral ou de uma cidade ideal, idealizada. São mitos, mas a realidade é essa de Jerusalém que desce do céu. A verdadeira cidade dourada, que obviamente não é uma cidade dourada no sentido humano, é mais uma descrição aqui de um lugar belíssimo, de um lugar pleno, é mais isso. Essa cidade só aparecerá no fim de todas as coisas, porque é constitutivo dos novos céus e da nova terra. Isso só será possível na segunda vinda de Cristo. Vão procurar o paraíso terrestre onde quiserem aí, segundo os mitos de vários povos, vão procurar o Eldorado onde quiserem, não vão achar, porque não é algo desse mundo, se manifestará apenas na segunda vinda de Cristo. Terminando, diz assim, nesse capítulo 21, versículo 23 a 27. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. A cidade não precisa nem de sol nem de lua, pois a glória de Deus a iluminou. Nela nunca penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação ou a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Nela não vi santuário. Nela não vi santuário. Parte disso acontece em nossos dias. Parte disso. Nós temos que entender os tempos do reino e aquilo que vão sendo superados na medida em que caminhamos no reino de Deus. Porque quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus está conversando com a mulher na beira do poço, a mulher samaritana, e ele fala, sobre as coisas do reino de Deus, e diz para a mulher, ele pede água para a mulher não quer dar água porque ele é judeu, e ele diz, se você quisesse, se você entendesse, você pediria da água da vida e o filho do homem te daria. E ela fala, quem tem essa água? Dá essa água aí que eu não preciso tomar. Não precisa vir aqui beber. E Jesus começa a falar para ela. Ela diz, ela reconhece que Jesus é judeu, reconhece que Jesus é um profeta, e em certa altura do diálogo ela pergunta para Jesus, olha, vocês judeus, vocês dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoravam aqui, nesse monte. Mas vocês dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus diz para essa mulher samaritana, olha mulher, vai chegar o tempo, e já chegou, em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Porque os que adoram o Pai, os verdadeiros adoradores, são os que adoram o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai quer. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Do que Jesus estava falando aqui? Estava falando da superação de todo o templismo, de todo o pensamento de lugares sagrados por meio daquilo que seria a igreja. Porque a igreja foi fundada pelo Senhor como organismo vivo, não mais como local, não mais como evento, não mais como festas e lua novas e celebrações e tudo mais, que eram questões, que eram partes que constituíam todo o sistema de adoração do Antigo Testamento. E isso foi superado pela igreja, porque a igreja agora é o corpo vivo de Cristo. Então todo o templismo foi superado. É por isso que eu repito aqui, pessoas que interpretam a Bíblia ainda nos tempos de Israel, ainda nos termos do templo lá dos judeus, de uma suposta reconstrução do templo, de uma suposta restauração de Israel num sentido humano, é um equívoco muito grande, porque isso foi definitivamente superado. Foi definitivamente superado. Se há ainda uma restauração, como diz lá em Romanos 11, para Israel, essa restauração será puramente espiritual, não é uma restauração nacional, ou política, ou templária, ou coisa assim. Num suposto milênio, Jesus reinará durante 1000 anos. Essa restauração não existe. Não existe essa restauração, embora seja uma ideia muito, muito, muito comum. Porque aqui diz que não havia santuário. Por que não havia santuário?
Porque em um primeiro momento, como igreja, o santuário já foi superado. Aquele templo de Jerusalém já não é mais nada. Mesmo que ele fosse reconstruído, ele continuaria a não ser nada, porque ele já foi superado. Mas aqui há uma superação ainda maior. Porque aqui é Deus mesmo conosco. Então a própria igreja será, de certa forma, superada pela completude definitiva dos novos céus e da nova terra e nós andarmos com Deus. Não teremos, por exemplo, cultos e celebrações do culto, porque os cultos e celebrações da igreja já são a superação do templismo e dos rituais judaicos, já são a superação. Mas aqui haverá uma outra camada de superação, que será a plenitude da habitação de Deus com os homens nos novos céus e na nova terra. Somente os remidos estarão ali. Somente os lavados pelo sangue do Cordeiro estarão ali. Essa cidade terá plena luminosidade, porque será a plenitude da criação restaurada. É por isso que diz que ali não havia nem sol e nem lua. Porque essa criação que temos agora, mesmo antes dela ser contaminada pelo pecado, essa criação atual, ela tinha o grande luzeiro para presidir o dia, que era o sol, e o grande luzeiro para presidir a noite, que era a lua. Isso foi criado antes da queda, esses luzeiros. Mas a nova Jerusalém, a cidade eterna, os novos céus e nova terra, não terão nem sol e nem lua, porque os ciclos da velha criação serão superados. E a luminosidade será plena, porque será a própria luminosidade da glória de Deus. Veremos a Ele face a face. E nesse lugar não entrará nada contaminado, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente aqueles que são capazes de entrar pelas portas. Porque esse é o grande marco divisório da humanidade. Os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Esse é o grande marco divisório da humanidade. Porque depois de todo o engenho humano ser superado, depois de toda a filosofia, toda a tecnologia, toda a ciência, todo o conhecimento, tudo aquilo que de mais belo e de esplêndido ter sido criado pelo ser humano, depois que tudo isso passar, depois de tudo isso, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro entrarão na cidade eterna. Então, os verdadeiros protagonistas da trajetória humana são os filhos de Deus. São os cristãos, os verdadeiros protagonistas da trajetória humana. Embora seja um povo muitas vezes desprezado, embora seja um povo que não se destaca, embora seja um povo cuja identidade é completamente anônima perante o restante da humanidade. Mas é um povo que vai continuar. Duas coisas permanecerão eternamente, depois que os céus e a terra passarem: a palavra de Deus e aquele que faz a vontade de Deus. Porque esses estarão na Jerusalém Celeste, porque são escritos no livro da vida do Cordeiro, e herdarão essas coisas. Amém? Deus abençoe.